Bom dia, pessoal. Eu sou Gisele Pimentel, gerente jurídico e compliance da Abrace. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre os impactos da reforma tributária no setor de shopping centers. Esse é um tema que vem gerando muitas dúvidas práticas e operacionais, especialmente agora que entramos na fase final antes do período da transição. E mais, ainda estamos sem a regulamentação, a qual deve sair ainda em 2025, ou seja, em 2 semanas. Hoje temos dois convidados que dispensam apresentação, mas faço questão de registrar. Murilo Alevato, advogado tributarista com ampla experiência e sócio do Bichara Advogados, que nos acompanha desde 2019 na PEC, e Tatiana Sodré, especialista em compliance tributário, apuração de operações fiscais da UI. A ideia é fazermos uma conversa dinâmica, prática e bastante aplicada à realidade dos shopping centers. Eu vou conduzir como se fosse uma entrevista, com perguntas objetivas, e vocês fiquem totalmente à vontade para complementar as respostas um do outro, tá bom, Tati e Murilo? Vamos começar. Passo a palavra aqui para a Tati e para o Murilo e vou fazer um bloco de perguntas. E começo falando um pouquinho de aspectos jurídicos, contraturais e estruturais. Farei umas considerações iniciais com o Murilo e com a Tati para a gente começar. Então, Murilo e Tati, bom dia, obrigada pela presença. Vou já fazer uma perguntinha, eu acho que é para esquentar aqui o nosso webinar. Poderiam trazer uma visão geral sobre o momento em que estamos vivendo, o que já está claro, o que tem de regulamentação e o que ainda está por vir e onde ainda existem incertezas? Vou começar passando a bola para o Murilo. Bom dia, Gisele. Muito obrigado, por me convidar para fazer parte, desse webinar. É um prazer sempre estar aqui com você, com o Abraço. Bom dia, Tati. Prazer também estar conversando aqui com você. É muito bom ter alguém que tenha esse conhecimento técnico para a gente poder, conversar. E só antes de eu começar, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente está, né, Gisele, nessas conversas de reforma tributária desde 2019. E a gente sempre ficava falando, a reforma tributária deve ser assim, deve ser quando entrar em vigor, quando as leis forem publicadas. E agora a gente tem as principais regras já estão concretas, né? Então a reforma tributária é uma realidade. A gente já não está mais falando em tese, a gente está falando na prática. Então é muito bom estar falando aqui sobre o ser e o não dever ser, né? Então, em aspectos gerais, a reforma tributária, na minha visão e na visão do texto do projeto de lei, ela veio com a ideia de, primeiro, simplificar a apuração tributária, né? Hoje em dia, nós sabemos, em todos os setores, existem muitos tributos cumulativos, a gente não sabe o que a gente paga, né? Isso é uma verdade. Não importa o setor que a gente está, ainda que a gente esteja num setor que tenha muito pouco custo, quando você constrói, quando você adquire, você nunca sabe todos os tributos que fizeram parte desse bem que você está adquirindo, né? Se teve serviços sujeitos ao ISS, que são cumulativos, que estão no presumido, que são também cumulativos, que estão no simples. Você nunca tem uma ideia geral de quanto que você está recolhendo de tributo. E a reforma tributária, na minha visão, ela tem um tremendo mérito em acabar com esse problema. Ela é totalmente não cumulativa, está na Constituição de forma muito clara, que os contribuintes podem se creditar de tudo que eles adquirem de forma integral. As hipóteses de não creditamento são muito restritas, armas de fogo, bens de consumo pessoal, bebidas alcoólicas, cigarros, enfim. Então, a ideia de simplificar é muito bom. E eu digo que é muito bom que se a gente for hoje fazer uma pesquisa de jurisprudência tributária, a gente vai ver que 70% ou mais dos litígios dizem respeito justamente a que pode gerar crédito e que não pode gerar crédito. Então, isso vai gerar uma redução de discussões, uma simplificação da vida de todo mundo, que eu acho que isso é realmente uma questão muito, muito boa, vai ser muito boa para todos nós e para o desenvolvimento da economia do país. A segunda coisa é acabar com a questão da guerra fiscal, né? Isso não diz muito respeito ao shopping center ou à atividade de vocês, estacionamento, fundo de promoção, porque a gente sempre tributa no destino, no local onde o shopping center está. Mas a ideia de tributação no destino acaba com essa ideia de guerra fiscal e de serem concedidos alguns benefícios que podem acabar sendo deturpados. A ideia de eu ter um benefício no Rio de Janeiro, não pago tributo nenhum, vendo para São Paulo
e esse meu produto é beneficiado, e aí o Estado de São Paulo quer reduzir mais e entra numa guerra fiscal. É claro que se a gente pensar no contribuinte isoladamente, isso é uma coisa muito boa, mas a guerra fiscal nem sempre é uma coisa que beneficia. E indo um pouco para o aspecto do shopping center, eu diria que a reforma tributária, do jeito que ela foi proposta, a gente só vai saber isso no momento que as alíquotas forem apresentadas, mas do jeito que ela foi proposta, ela tem a ideia de ser neutra, no sentido de não reduzir ou aumentar a arrecadação. Isso vai ficar, essa decisão vai ficar a cargo dos estados, da União e do município, quando eles falarem qual vai ser suas alíquotas, que até hoje a gente não sabe. Mas essa neutralidade, é claro que ela não consegue ser uniforme. Há setores que vão ser mais impactados que os outros. Os setores de serviço, por mais que a alíquota não seja muito grande, ela é muito considerável, eles pagam hoje em dia um valor muito pouco. Pagam cumulativo, mas pagam 5%. E o que o API vem dizendo, o que o Ministério da Fazenda vem dizendo é que para manter a neutralidade da arrecadação, a gente teria que recolher em torno de 28%. E há setores que, claro, que seriam drasticamente afetados. Por exemplo, o setor de imobiliário, de locação. Justamente por isso foi prevista a possibilidade não, ainda que a gente não queira, a gente vai ter um beneficiamento, um benefício de redução de 70% da alíquota sobre as locações imobiliárias, que foi uma coisa que a gente lutou muito, né, Gisele? Foi uma grande conquista de ter 70%. E aí, dizendo assim, numa forma bem superficial, se para os shopping centers que estão no lucro real, a gente vai ter uma redução de arrecadação. Porque se a gente pensar 70% de 28%, dá 8,4. Quem recolhe hoje é 9,25, vai ter um benefício. Para quem está no lucro presumido, por outro lado, vai ter um aumento significativo da arrecadação, porque hoje a gente não recolhe ISS e a ideia é recolher um 8,4, quem está recolhendo a 3,65 talvez tenha um aumento. E isso tudo também decorre do outro princípio, e com isso eu finalizo meus aspectos gerais, que a tributação agora ela tem que recair sobre todo fato jurídico econômico, ou seja, não é mais bens ou serviços. A ideia é incidir sobre tudo. Então, locação, marca, intangível, tudo agora vai estar sujeito à tributação. Eu acho que por isso que foi verificado, foi estabelecido esse regime especial. Então a gente parte disso. Eu diria que a regra geral para locação é 70% vai estar reduzido e crédito sobre tudo. Perfeito, Murilo. Antes de passar a bola para a Tati aqui para fazer as considerações iniciais, só quero dar um recadinho aqui para o pessoal do webinar. Vai ficar gravado, a Abrace vai disponibilizar. E a gente fez esse webinar com base nas perguntas que a gente recebeu. Eu estou vendo que já tem muita pergunta aqui no webinar. Ao longo do webinar, a gente separou por blocos para não misturar tantos temas. Então, provavelmente, muitas dessas perguntas que já estão subindo aqui, que a gente está separando, estão já aqui no nosso bate-papo, nessa entrevista com a Tati com o Murilo. E o que não for respondido, o nosso time aqui da Abrace de Comunicação vai fazer uma curadoria dessas perguntas e a gente tentará endereçar. Lembrando que, para algumas perguntas, a gente não tem resposta, porque dependemos da regulamentação. Mas ao longo desse bate-papo aqui, eu creio que muitas dúvidas serão sanadas. Tati, deixo contigo agora as suas considerações iniciais. Obrigada, Gisele. Bom dia, pessoal. Muito prazer em conhecê-los. Acredito que muitos de vocês ainda não me conhecem. Como a Gisele apresentou, eu sou Tatiana Sodré, diretora de Impostos Indiretos aqui na UI. E como ponto de vista sobre a reforma, como uma introdução inicial, a gente tem percebido, e muito em linha com o que o próprio Murilo comentou, que a reforma ela não se prende só às questões tributárias, né? Obviamente, o tributo ele é o motor desse processo. É essa mudança do sistema tributário nacional, dos impostos sobre consumo, que inicia essa transição, essa revolução do negócio. Mas, no final do dia, isso é uma revolução efetiva de negócio, da empresa como um todo. O que a gente vivencia aqui é que essa transformação proposta pela reforma tributária, ela passa por diversas áreas da companhia, né? Ela passa por áreas de compras, pricing, áreas de contábil, fiscal. Então, é importante a gente ter um olhar para o negócio,
todas essas mudanças que o Murilo mencionou, com relação à tributação, à redução das alíquotas, à incidência sobre novas transações que antes não eram base tributável para os impostos sobre consumo, essa mudança, ela toca todo o processo da companhia. Então, é importante, nesse momento, que a gente tenha um olhar um pouco mais amplo, não só para as áreas da companhia, mas também para a cadeia de negócio. A gente precisa entender como é que essa reforma impacta o nosso fornecedor, porque isso necessariamente impactará a nossa formação de custo. A gente precisa entender como é que essa reforma impacta o nosso cliente, para a gente entender que tipo de ação e estratégia a gente vai adotar para que a gente não perca a atratividade de mercado e concorrencial. Então, é um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais econômico e mercadológico. Apesar, de novo, de ser uma reforma tributária, a gente fala aqui de uma revolução do processo. E é importante a gente avaliar o processo atual, porque é nele que a gente vai ver as fragilidades e as potencialidades e saber exatamente onde é que a gente precisa atacar para conseguir minimizar os impactos da reforma. Então, é nessa atuada que a gente aqui vai discutir diversos pontos com relação a custos, com relação a preço, com relação a processo, não só tocando nos aspectos tributários, mas também estratégicos. Então, eu passo aqui a palavra novamente para a Gisele, para que a gente possa seguir aqui com as perguntas. Perfeito, Tati. Agora a gente vai para um bloco aqui de condomínios e fundo de promoção. Murilo, como deve ocorrer a tributação nos condomínios e dos fundos de promoção? E eles fazem jus à redução dos 70% prevista na legislação? Tati, Murilo, vocês, assim, eu direcionei para o Murilo, mas fiquem à vontade aí para dividir a bola. Vamos nessa. Eu vou começar pela parte mais fácil da resposta e a parte mais gravosa, né? Infelizmente, não fazem parte, não fazem jus aos 70% de redução, os condomínios. Essa redução de 70%, ela é limitada à atividade de locação. Tudo que não for locação está fora. As atividades com bens imóveis estão sujeitas a uma redução geral de 50%, então a administração de bens imóveis é 50%, venda de bens imóveis é 50%, locação 70%, mas o que não diz respeito a imobiliário, como seria condomínio, estaria na regra dos 100%. Dito isso, a tributação passa a ser uma questão muito importante, né? Porque realmente pode ser um aumento muito abrupto na carga tributária dos lojistas. E aí, foi facultada a possibilidade do condomínio ser contribuinte ou não contribuinte, que é uma pergunta também que pode induzir a uma possibilidade, melhor ser não contribuinte, voltar e não vou recolher, mas na verdade, infelizmente, não é tão assim, né? Porque o que acontece? Se o condomínio ele decide ser não contribuinte, ele vai pagar o tributo, o IBS, o CBS de 28%, vamos falar nessa alíquota, sobre tudo que ele adquire e vai repassar para os lojistas. Então, luz, segurança, tudo isso ele vai recolher 28%. E quando ele emite a nota para o lojista, ele não pode destacar o tributo. O que significa que o lojista não vai poder se creditar de todos esses tributos que incidiram sobre o condomínio. Ao passo que, se ele decidir ser contribuinte, quando ele emite a cobrança para o lojista, sendo contribuinte, ele vai emitir uma nota fiscal, ele vai poder destacar todos os tributos que incidiram, na verdade, ele vai ter que destacar sobre o valor dessa nota fiscal, e aí vai ter o crédito integral sobre o valor dessa nota. A grande questão do condomínio é a folha de salários. Por quê? Porque a folha de salários ela não gera acreditamento. Quando o shopping center ele paga folha de salários, o condomínio paga folha de salários, esse pagamento não gera crédito. E quando ele emite a cobrança para os lojistas, vai incidir IBS, CBS sobre essa folha de salários que não gerou crédito. Então, isso pode gerar, no total, no agregado, o valor da cobrança do condomínio vai ser um pouquinho superior quando ele decide por ser contribuinte. Mas vai gerar acreditamento de 28%, enquanto na outra hipótese, da hipótese de não contribuinte, não geraria. Eu falo, em todos os exemplos, estudos, todas as conversas que eu tive, eu cheguei à conclusão que a única situação, as únicas duas situações em que um condomínio pode ser
Não contribuinte é condomínio de pessoas, o condomínio do meu prédio. Se o condomínio do meu prédio destaca IBS e CBS, para mim não faz diferença, porque eu não pago IBS e CBS. Ou no caso de a maioria, ou a grande parte, ou a totalidade dos lojistas estarem no Simples e eles optarem por permanecerem no Simples, porque aí eles não vão recolher IBS e CBS. Perfeito. Só complementando o comentário do Murilo, que está perfeito e muito em linha com essa questão que a gente mencionou com relação à formação de custo, é importante entender exatamente essa questão dos tributos incidentes nas aquisições, para a gente poder avaliar como é que fica essa questão de repasse aos lojistas, né? A gente precisa entender se efetivamente faz sentido, e aí realmente é só com base em cálculo, para a gente avaliar se faz sentido eu ainda me manter como não contribuinte, frente às aquisições que eu realizo e a composição da minha precificação, considerando esses tributos que não seriam recuperáveis. Então, aqui vale uma análise, por exemplo, de concentração nas compras em pessoas do Simples, né, em empresas que estão no Simples, porque eu teria uma redução aí da carga tributária, e que não optem por adotar o regime regular da CBS e IBS. Então, são avaliações que precisam ser feitas de maneira individualizada. A gente precisa entender que tipo de contratação eu realizo, se essa contratação tem algum tipo de redução efetiva ou não, como é que ela impacta a minha formação de preço, e aí sim a gente conseguir considerar efetivamente se vale a pena ou não ser não contribuinte ou contribuinte. De pronto, eu sigo a tendência aqui do Murilo de dizer que é muito difícil você entender que ser não contribuinte ainda é mais vantajoso do que ser contribuinte, justamente por conta desse conta corrente da tributação, da possibilidade de permitir ao meu lojista o creditamento, por exemplo. Então, essas análises, elas precisam ser feitas novamente de maneira individualizada, para permitir que você consiga ter essa visão de qual postura eu adoto, se eu faço a adesão a essa ideia de ser contribuinte do CBS e IBS, e isso é muito importante, porque assim você vai ter argumentos necessários para definir claramente que postura adotar. E não necessariamente isso precisa acontecer para todos os condomínios. Então, essa avaliação, definitivamente, ela é muito individualizada. Então, em linha aqui com o que o Murilo mencionou, é importante fazer análises numéricas para chegar nessa conclusão de maneira mais clara e objetiva. Perfeito, Tati Murilo. E pegando um gancho aí no que você comentou do repasse, Me perdão. perdoe, gente. Deixa eu só complementar com relação à questão das associações. É porque na pergunta, você fala sobre condomínio e associações. Com relação às associações, ela não tem essa opção de não ser contribuinte, né? Ela necessariamente passará a ser contribuinte. Então, é importante observar todas as transações que são realizadas através da associação, que, a princípio, sim, elas serão integralmente tributadas com a alíquota cheia, sem qualquer redução a ser considerada. Então, é muito relevante avaliar todas as transações que são feitas, qual é o tipo de documento fiscal que eu preciso adotar em cada transação e qual a tributação aplicável a elas, porque isso também vai impactar na precificação para o meu lojista. Então, essa análise, e aí eu posso avaliar também questões estratégicas, como é que eu olho isso do meu ponto de vista de precificação. Hoje eu tenho uma cobrança individualizada de aluguel, condomínio e fundo de promoção. Faz sentido isso ser agrupado? Não faz sentido isso ser agrupado? Então, é uma análise definitivamente completamente estratégica, porque a gente tem outros aspectos que precisam ser considerados aqui. A gente precisa considerar, por exemplo, ações renovatórias. Como é que fica a ação renovatória caso eu faça uma concentração de todos esses itens dentro do aluguel? Então, são aspectos que precisam ser considerados em todas essas frentes. Pode Perfeito, seguir. Tati. Muito bem colocado esse ponto. Aproveitando aí gancho para falar de repasse de novos tributos, mas só fazendo aqui um adendo, eu estou vendo que no chat tem bastante gente entrando agora. O webinar sim ficará gravado e nós disponibilizaremos, tá, pessoal? Voltando aqui, falando do repasse. O shopping center está autorizado a repassar os novos tributos nos contratos de locação? Há alguma formalidade específica que deve ser observada? Eu acho que isso é uma pergunta aí que está pegando a todos, lojistas, empreendedores. Qual que é a visão de vocês? Perfeito. Essa pergunta é muito controvertida, né? Porque ela dá margem a duas interpretações. Eu vou falar as duas, depois eu vou falar o que eu acredito. A primeira interpretação é no sentido de que, se do jeito que está, vamos supor que nada seja feito.
Que os shoppings permaneçam a vida como ela está. É, Se isso acontecer, há uma interpretação que diz que não, porque a lei do inquilinato, ela fala que só há possibilidade de aumento do preço de locação com a anuência, né, do locatário. E, logicamente, o locatário não vai anuir com aumento de 28%. Ou vai, mas enfim, vamos dizer que nesse sentido não. E existe a interpretação que sim, que me parece a mais correta, que é no sentido de que o IBS-CBS, ele não faz parte do preço. É tanto assim que ele é calculado por fora do preço. Então, ele não entra no conceito de preço. Então, o shopping center estaria completamente autorizado a repassar, porque é imposto. Ele está mantendo o preço exatamente como ele acordou no contrato, e está apenas repassando um tributo. Para aumentar, ainda em linha com essa argumentação, a gente tem que pensar que o lojista ele pode se creditar do valor do tributo. Então, como ele não é consumidor final, na maioria dos casos, ele vai poder tomar crédito de todo o valor que está sendo cobrado de BSBS. Então, se o shopping center tivesse que reduzir o valor, o lojista estaria se beneficiando, né? Porque ele estaria pagando menos, mas levando um crédito com valor maior. Então, eu tendo a acreditar que ele sim pode repassar sem nenhuma anuência prévia. Mas é claro, para evitar qualquer discussão, litígio, e a gente, realmente eu tenho a convicção que o grande debate que vai surgir da reforma tributária talvez nem seja com o fisco, seja entre contribuintes, né? Porque diz justamente respeito ao repasse dos tributos nos contratos. E então eu digo que para evitar litígio, discussão, debate, eu recomendaria que os shopping centers, em todos os contratos novos que eles celebrassem, já contivessem uma cláusula dizendo que o valor do tributo vai ser repassado, o novo tributo, uma vez que se saiba que tem alíquota, ele vai ser repassado no contrato de locação. Isso vai evitar litígios futuros na medida que vai estar estabelecido entre as partes. Perfeito, Murilo. Tati, tem alguma consideração nessa situação de repasse dos novos tributos? Tenho sim, e está perfeito o comentário do Murilo, quando a gente fala de lojistas que são lucro presumido ou lucro real e que estão na regra de recuperabilidade ali dos novos tributos. Faz todo sentido para mim esse repasse, até porque haverá recuperabilidade, então isso não tem um impacto direto, efetivamente, sobre custo, formação de custo dos lojistas. No entanto, quando a gente fala de lojistas que estão no Simples, ou até mesmo que são pessoas físicas, isso pode ser um problema. E aí talvez a argumentação precise ser um pouco diferente. Mas eu concordo plenamente com o Murilo que, com ter no contrato, você já tem uma argumentação prévia sobre essa negociação. Né? Você já tem um disclaimer, você já tem um ponto ali para tratar de forma objetiva o repasse do tributo. Mas é importante estar atento justamente a esse enquadramento dos lojistas, porque isso sim pode onerar o lojista e trazer alguns tipos de problemas efetivos a esse processo. Não ser tão mais atrativo estar em determinado shopping. Então, é difícil essa análise. Então, é preciso olhar com um olhar também individualizado quando essas discussões com relação a repasse acontecerem. Tati, foi bom você comentar isso do locatário no Simples. Atualmente, pelos números que a gente tem acompanhado aí, são 80% dos lojistas hoje estão no Simples. Aí eu puxo a pergunta: como ficam os repasses para o lojista do Simples Nacional? Acho que você adiantou um pouquinho. Mas o ponto é, existe alguma limitação ou cuidado específico para os locatários do Simples? Assim, se eu puder responder antes, Murilo, me perdoe, porque eu já estou aqui no embalo. Por favor, é um prazer. Tá bom. Na verdade, com relação ao Simples, é importante primeiro observar se ele vai ser um contribuinte regular da CBS e do IBS. Porque se ele for um contribuinte regular, ele vai tomar crédito e gerar débito da mesma forma dos demais. No entanto, se ele estiver no Simples e optar pela alíquota reduzida, isso pode gerar essa dificuldade com relação. Obviamente, o repasse ele vai acontecer, né? Porque faz parte inerente ali do processo, e principalmente se tiver uma previsão contratual. Mas isso vai impactar diretamente na formação do custo dele. E aí é importante entender de que forma isso vai impactar, avaliando individualmente a condição desse cara, né? Avaliando individualmente
como ele vai, como é que isso vai se refletir na formação do preço ali do aluguel e dos demais itens incidentes, né, que sofrerão a tributação nova aí do CBS e IBS, como o condomínio e o fundo de pensão, o fundo de promoção. Perdão. Tati, super obrigado aí pelas suas considerações, com as quais, obviamente, eu concordo. E aí, eu até, para a gente provocar aqui a discussão, eu tenho uma avaliação aqui, e aí queria até saber o que você acredita, o que você acha sobre o assunto, mas pelo que eu tenho analisado, me parece que no setor de shopping center vai ser muito difícil ter um lojista que não opte por ser contribuinte, né? Porque se a gente olhar a base de custos, todos eles vão ser tributados pelo IBS. O lojista ele tem bens que ele adquire para revenda, vai ter locação. A única coisa que não vai incidir IBS é a mão de obra, que me parece não ser, não ser tão considerável, é coisa, mas não tanto em comparação com outros custos. Então, assim, se eu fosse dar uma sugestão, um manual para os lojistas, eu falei, ó, lojista, você pode escolher, mas eu vou te repassar, eu tenho o direito de repassar, e você, se você não escolher, você vai acabar pagando mais tributo, porque tudo que você paga está sujeito à tributação, né? Não, é perfeito, eu concordo plenamente com você, Murilo. Eu acho que sim, a gente tem uma tendência aí a uma opção efetiva pelo regime regular da CBS e do IBS, mas a gente tem que avaliar a questão operacional também, né? O controle de entradas e saídas, de estoque, essa avaliação também ela é onerosa para esse tipo de contribuinte, né? Para quem está no Simples. É um contribuinte que não tem uma capacidade econômica, financeira parecida com os grandes contribuintes. Então, é importante avaliar também como é que fica esse custo invisível de implementação de todo esse processo e controle de entradas, saídas, tributação, novas apurações. É diferente do que acontece no Simples, porque eu tenho uma tributação muito direta. Eu aplico uma alíquota sobre faturamento. Então, mas eu tendo a concordar com você que, efetivamente, do ponto de vista financeiro e econômico, é muito mais vantajoso eu apropriar crédito e me debitar dentro de um regime regular do que, às vezes, manter essa alíquota reduzida. Perfeito, Tati. Murilo, a gente estava aqui de bastidores. Fica à vontade se achar que a gente já tem gancho para responder alguma pergunta aqui que a gente está recebendo. São muitas as perguntas. Agradeço imensamente aí o pessoal que está ativo, de olho e ouvindo aqui o que a gente tem debatido. Murilo, fica à vontade para responder. Eu acho que se faz sentido a gente encaixar já nesse bloco de perguntas e respostas, fica à vontade. Tá. Eu vou fazer umas perguntas, responder umas perguntas bem rápido, porque dizem respeito à parte de condomínio. Antes de tudo, eu não sei se eu posso citar nomes aqui, porque expõe a pessoa, mas eu Pode? queria Não, acho que primeiro pode. Se agradecer alguém aqui a não presença quiser, do já. Rimoli, que está comentando aqui, e ele fala que realmente o lojista do Simples deve se adaptar ao modelo da reforma tributária, optando por ser contribuinte. E realmente eu concordo bastante com essa opção. Muito obrigado pela presença, Rimoli. Vou me preparar melhor a próxima vez para saber que você está aqui. Mas, enfim, tem uma pergunta que eu acho muito interessante, porque a gente até já debateu bastante aqui, que e se eu tiver o condomínio e eu optar por segregar a folha de pagamento? Ou seja, eu pego essa parcela, esse custo da folha de pagamento e coloco em um outro ente, em uma outra roupagem, e esse condomínio ele fica totalmente neutro, né? Porque tudo que eu cobro, tudo que incide, eu consigo repassar. Me parece ótimo. Me parece, em relação a um condomínio, funciona. Mas a pergunta é: o que que a gente vai fazer com a folha de pagamento? Porque a gente vai ter que colocar em algum ente. E quando a gente for cobrar a folha de pagamento para o lojista, eu vou ter que recolher. A não ser que eu tenha dois condomínios, né? Um condomínio não isento, um condomínio contribuinte, que seja de todos os custos, e um condomínio isento, que seja único e exclusivamente para a folha de pagamento. Eu acho que isso talvez gere a necessidade, você vai ter que emitir dois boletos de cobrança, né, uma nota fiscal, e outra pergunta que fizeram, o condomínio contribuinte tem que emitir nota fiscal, o não contribuinte não precisa. Então, nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente teria que ter uma nota fiscal e um documento de cobrança, seria uma obrigação acessória adicional, mas talvez
pode ter algum questionamento de simulação no futuro, mas eu diria que isso eu acho que está dentro do espectro que o contribuinte pode fazer. E aí, se a empresa optar, se o condomínio optar por ser contribuinte, se você tiver um fundo de promoção que está dentro, ele vai ser. Na verdade, o fundo de promoção, se ele for constituído como um fundo, como a Tati já falou, e associação, sempre vai ser contribuinte. O fundo de promoção e a associação, o fundo de promoção, ele é contribuinte sempre. Então, ele teria que. Os custos do fundo de promoção teriam que ser migrados para um condomínio não contribuinte, e aí, nesse caso, não seriam tributáveis. O que, nesse caso, despesa, me parece que seria até um pouco ineficiente, mas daria para fazer. Eu acho que são essas perguntas. Gisele, acho que podemos seguir. Tati, não sei se quer complementar com algum ponto. Não, eu só ia comentar que essa estrutura que você mencionou me lembra muito um CSC, né, um centro de serviços compartilhados, onde eu posso concentrar determinadas atividades de back-office, administrativas, e compartilhar isso com todas as empresas de um determinado grupo, né? Eu não sei se isso casa com essa ideia de que você mencionou de concentrar a folha em determinada empresa para fins de concentração da despesa, né? Mas, enfim, é só fazendo uma analogia aqui. Perfeito. Agora falar um pouquinho dos condomínios, condomínios contribuindo ou não contribuindo. A reforma facultou que o condomínio edilício sejam ou não contribuintes. Em que situações faz sentido optar pelo recolhimento do IBS e CBS e em quais vale permanecer na isenção? Tá, perfeito. Eu acho que a gente pode fazer um resumo, né, sobre o que a gente estava falando na parte passada, e Tatiana, por favor, fique à vontade para me complementar. Não me parece que nenhuma situação, a única situação em que um condomínio poderia ser não contribuinte, e isso ser eficiente sob o ponto de vista fiscal, seria no caso de você ter lojistas no Simples, porque ele não precisa, o lojista não vai poder se aproveitar do crédito. Fora isso, não me parece nenhuma hipótese o condomínio, sendo não contribuinte, ele não consegue repassar os tributos para o lojista e isso aumenta bastante custo tributário. Então, essa me parece ser a única hipótese. E os Eu condomínios concordo. pró-indivíduo, pegando. Ah, perdão, Tati, por favor, Não, eu só completar. ia dizer que eu concordo com o comentário do Murilo. Tá perfeito. Pode seguir. E o condomínio pró-indiviso, nos casos dos condomínios pró-indiviso, como fica esse recolhimento quando um dos proprietários é não contribuinte? Essa talvez seja a pergunta mais complicada de todas, e eu antecipo que ainda. Eu não digo que não tem regulamentação, a gente não sabe como vai ser, se vai ter regulamentação, tá? A gente tá lutando muito para que tenha, eu já vou explicar por quê. Mas a legislação, como está hoje, ela é muito vaga. Ela fala que, no caso de condomínio pro indivíduo, é, você pode. é, você pode emitir uma nota, uma cobrança por cada um dos condôminos, do coproprietário, e o não contribuinte não emite. E sempre que você tiver um não contribuinte, você vai recolher menos imposto, porque o não contribuinte ele vai reduzir o preço proporcionalmente à sua propriedade. Então, se você tem, vamos supor, um condomínio de um contribuinte e um não contribuinte, o valor do IBS-CBS vai ser sobre 50% da propriedade, porque um não recolhe. Se você tem, no meu exemplo, dois, fica muito simples, porque o que não é contribuinte ele não faz nada, e o que é contribuinte, ele vai emitir nota fiscal para o lojista. Mas qual que é o problema? Mas o grande problema começa. E se você tem três, quatro, cinco, o não contribuinte nunca vai emitir nota fiscal. Os outros todos, teoricamente, ou eles emitem nota fiscal, então você teria a situação esdrúxula de 5, 6, 7, não sei quantas notas fiscais indo para o lojista, ou se decide pela arrecadação centralizada em um dos condôminos. E essa, de novo, também não nos parece uma solução muito boa, porque que condômino vai optar vai ser o cara que vai querer centralizar tudo nele, né? O que a gente está dando um spoiler aqui, o que a gente está pedindo, pleiteando bastante perante a Secretaria do Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, e com o próprio Bacen, porque o Bacen ele está trabalhando, e a Febraban, eles estão trabalhando nessa parte operacional da emissão de nota fiscal, é a possibilidade de emissão de uma nota unificadora. Ou seja, no caso de vários condôminos,
os contribuintes emitem as notas fiscais relativas a seus tributos e unificam em uma nota centralizadora, um boleto único, e esse boleto é o que vai ser pago pelo condomínio, pelo lojista, de modo que só seja emitida uma cobrança e haja só apenas um pagamento para o lojista. Perfeito. Tati, alguma consideração? Na verdade, o nosso entendimento aqui é muito similar ao que o Murilo colocou, mas a gente entende que sim, é possível você emitir uma nota única, consolidando toda a cobrança e reduzindo ali a parte que cabe a esse contribuinte que não é tributário, que não é contribuinte, na verdade, né? Essa empresa que não é contribuinte, ou a esse empreendedor que não é contribuinte. Então, faz sentido, isso que o Murilo comentou é realmente possível, mas essa possibilidade da nota também é comum, até porque é uma previsão para os consórcios, para as sociedades de cota em participação, então é uma possibilidade utilizar o sócio ostensivo ou o consorciado majoritário para fazer essa emissão da nota. Deixa eu só Perfeito. aproveitar para fazer um comentário, porque também é bem pertinente em relação a essa discussão, da Liana também, um prazer estar conversando aqui com ela, que ela fala que no caso de condomínio civil, nos parece que o entendimento seria que a nota fiscal seria pelo CNPJ do condomínio mandatário ou no condomínio civil. Eu diria que sim, eu concordo plenamente. Eu acho que essa solução nos parece plenamente cabível. A única questão, né, é que seria bom ter essa segurança jurídica. A gente vai lutar para que isso esteja expresso para a gente poder, sem nenhuma possibilidade de interpretação distinta. Mas nos parece também que, ainda que não haja regulamento, a gente quer deixar isso expresso para evitar, para dar mais segurança jurídica, mas ainda que não esteja, também nos parece uma solução. Perfeito. Agora eu vou partir aqui para as perguntas 7 e 8 que a gente separou no nosso bloco. Penso que está bem voltada aqui para o Murilo essa situação. A questão do regime especial de 3,65 para contratos antigos. Murilo, quer falar um pouquinho disso? Acho que tem surgido muita pergunta sobre esse tema. Se você quiser dar umas pinceladas sobre esse regime especial do 3,65 para os contratos antigos. Claro, eu vou começar pelo final, que talvez seja o aspecto que esteja causando maior apreensão. Nesse momento, registrem no RGI e registrem no cartório, ou no cartório, sem qualquer regulamentação. O mero fato de estar registrado vai dar segurança a vocês. Isso é o que eu sugiro para poder fazer jus a esse benefício. Agora, indo para o início, só relembrando que quando a gente. Os contratos que cumprem os dois requisitos que tenham sido assinados em data prévia à edição da Lei Complementar 214, que foi 16 de janeiro de 2025. Então, os contratos celebrados previamente a 16 de janeiro de 2025 e que tenham um prazo determinado, eles podem, foi facultada a possibilidade deles terem um regime diferenciado que vão tributar a 3,65 até o final do contrato. Então, ainda que a reforma tributária esteja em vigor, esse regime, essa tributação não vai ser afetada. E para isso foi estabelecido o requisito de que a condicionante para poder se valer desse benefício é que haja um registro no RGI, ou no cartório, ou no comitê gestor, na forma a ser regulamentada pelo regulamento do IBS-CBS. Infelizmente, o regulamento não saiu até o momento. Está muito atrasada essa questão de regulamentação da reforma tributária, muitas coisas ainda estão vagas. Então, eu diria que, na ausência de um regulamento, a mero registro do cartório, o cartório tem efeito civil, o RGI tem todos os efeitos de tornar o ato oficial. Então, eu diria para fazer isso até o final do ano, porque tem que ser até o final do ano. Então, a gente tem aí 16 dias corridos para fazer esse recolhimento. Eu só queria dizer que, assim, essa questão do 365, embora pareça muito positiva, e talvez o seja, tá? Não estou dizendo que não seja, ela tem que ser analisada com cautela por causa de duas questões. A primeira delas é que a gente vai entrar num regime tributário de transição. Em 2027,
a gente vai começar a recolher o IBS-CBS, mas com uma alíquota reduzida, porque ainda não tem o IBS, só vai ter a CBS. Então tem que ver se vale a pena realmente manter 365 quando o recolhimento vai ser aumentado gradualmente. E a segunda delas é que quando você opta pelo 365, você não pode se creditar de absolutamente nada até o final desse regime especial. Então, se o shopping center tiver capex, qualquer custo alto, isso não vai gerar crédito. Então, eu sugiro a todo mundo, por mais que o número, que o valor nominal seja interessante, eu sugiro todo mundo fazer conta. E aí, em conta, ninguém entende melhor que a Tatiana aqui. Eu ia Murilo, comentar exatamente isso, Murilo. Desculpa, Gi. não, Eu ia segue, comentar segue. exatamente isso. Eu realmente gosto de cálculos, pessoal, porque assim, se vocês compararem as alíquotas do regime especial versus a alíquota efetiva do regime regular, pensando que, por exemplo, em 2027 e 2028 eu vou ter uma alíquota de 4,4 ou menor do que isso, e ainda poderei tomar crédito sobre todas as despesas que eu tenho, será que efetivamente a minha alíquota efetiva não vai ser menor do que, por exemplo, 3,65 ou 2,08? Infelizmente, para quem já fez a opção, isso é irretratável. Mas para os próximos empreendimentos, caso você esteja entendendo que é necessário optar pelo regime especial tributário, é, vale a análise numérica desse processo, comparando as alíquotas efetivamente. Pode seguir, gente, desculpa. Deixa eu só aproveitar para responder, eu acho que três perguntas aqui que são bem de procedimento, que eu acho que são bastante importantes. É necessário registrar mesmo nos casos de assinaturas eletrônicas do Pedro Henrique Pimentel? Está previsto na lei de forma muito expressa. Não adianta só ter assinatura eletrônica, tem que registrar. A Vivian fala que os registros em cartório são onerosos. São. Não tem. Ela pergunta qual é a saída. Eu acho que é melhor optar pelo caminho mais conservador, que é registrar, porque a gente ficar. Não vale a pena economizar por uma questão de você poder manter o 365 e não ter nenhuma certeza escrita na lei. Apenas com a entrada no protocolo, no cartório já resolve? Eu entendo que sim. Eu entendo que se você deu entrada e o cartório não quis receber, isso não é problema seu, né? É problema do cartório que não está querendo receber. Então eu não vejo como vocês poderiam ter alguma penalidade, serem penalizados por isso, por fato de terceiros. Então eu diria que sim, mas, claro, quanto mais seguro, melhor. O mais que a gente puder forçar para isso ser registrado, melhor. Mas tudo bem, a entrada é suficiente. Perfeito, Murilo. Acho que para fechar esse bloco dos contratos, quando o contrato é anterior, mas não tem reconhecimento de firma ou assinatura eletrônica, como o empreendimento comprova autenticidade para fins tributários? Essa é uma questão muito complicada, né? Porque se a gente analisar a lei na literalidade, se não tiver reconhecimento em cartório ou assinatura eletrônica, o, é, 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 o shopping, o locador, não pode se beneficiar desse regime especial. Isso é o que diz a lei. Agora, me parece muito desmedido, tendo em vista que, na lei civil, a mera assinatura do ato ele é suficiente para ele ser válido. E mais, eu diria que é melhor, até melhor do que a assinatura do ato, é quando você tem uma troca de e-mails a respeito da assinatura, porque pelo servidor, pelo sistema eletrônico, é muito fácil saber se esse e-mail foi realmente enviado, se foi enviado antes do prazo. Então, assim, eu acho que existem muitos outros meios muito fáceis de comprovar que esse contrato, que o determinado contrato, ele foi assinado em data prévia e realmente foi. Não houve nenhuma fraude, não houve colocar a data errada, realmente foi. Então eu acho que existe muita chance de questionar isso, mas vai ter que ser em litígio. Não basta ou aguardar ser fiscalizado para se defender. Eu acho que isso vai ser passivo de questionamento, mas eu acho que é bem defensável. Perfeito. Agora passando aqui para outra pergunta, pergunta 9, que a gente dividiu o nosso bloco. Crédito de PIS/COFINS em CAPEX. Como ficam os créditos de PIS e COFINS sobre CAPEX adquiridos antes da reforma e como será o creditamento após a reforma? Murilo. Ótimo. Obrigado, até obrigado por essa pergunta, porque vai me dar a oportunidade de me redimir. Eu fiz um webinar que ficou, talvez eu não tenha sido muito claro, que eu tenha dito que quem está no presumido não pode se creditar para fins de IBS-CBS. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte:
Vamos falar sobre CAPEX e justamente vamos até onde eu falei. A pessoa que está hoje no regime não cumulativo, ela se acredita de 9,25 sobre a depreciação desse CAPEX. Então, ele vai se acreditar até o final, até o bem estar integralmente depreciado. E aí, como é que vai ficar uma vez que você passar para quando a reforma tributária entrar em vigor, na medida em que você vai ter créditos 9,25 de PiscoFins, mas o PiscoFins não vai existir mais. A legislação, a Lei Complementar 214, fala que todos os créditos de depreciação vão poder ser utilizados, continuar a ser utilizados. Então, o bem do ativo fixo vai permanecer sendo depreciado e vai permanecer gerando direito a crédito, não no valor do CBS e IBS, é claro, mas no valor de 9,25. Então, o contribuinte vai ter 9,25 para se acreditar ao longo de todo o período de depreciação desse ativo. O ponto é, se o contribuinte hoje ele está dentro do lucro, se ele faz parte do lucro presumido, ele teoricamente não pode se acreditar de nenhuma depreciação. E se ele passar para o regime do IBS-CBS, estando antes no lucro presumido, não tendo nenhum crédito de IBS sobre depreciação, não existe nenhuma regra que o permita começar a se acreditar ou se acreditar do valor remanescente. E eu acho que isso, de fato, pode ser questionado. Então é muito importante que aquele contribuinte que quer se acreditar de CAPEX a partir de 2027 que opte pelo regime do lucro real para recolher PiscoFins não cumulativo a 9,25 a partir de 2026, sabendo que isso pode gerar um impacto tributário aí grande, né? Porque se você vai para o lucro real, você tem que colher imposto de renda e contribuição social sobre 34%, você tem a apuração toda. É um pouco mais complicado, mas tem que fazer cálculo. Perfeito. Vou dar início, então, ao bloco 3. Deixa Tati, eu quer só. comentar essa Me situação? perdoe. Desculpe, me perdoe. Eu não quero. Não, é essa, é dinâmico, é dinâmico. Antes de comentar a fala do Murilo, com a qual eu concordo, eu queria só responder ao José Renato Rosa, porque ele fala aqui que o condomínio adquire diversos bens e insumos de empresas do Simples Nacional e que possivelmente não serão contribuintes. Como é que isso impacta efetivamente? E fala também sobre a questão de locação de equipamentos. E aí, José Renato, a locação de bens móveis, ela não entra na regra de redução a 70% ou a 50%. Essa regra é exclusiva dos imóveis. Então, essa tributação sobre a locação de equipamentos e bens móveis, efetivamente, a tributação dela é cheia, tá? Então, esse já é um incremento efetivo de tributação sobre as aquisições que você realiza, né? Sobre a alocação, sobre as contratações efetivas que você realiza. E com relação ao simples, é importante você observar se esse seu fornecedor, ele vai fazer a opção por ser contribuinte e por optar pelo regime regular aí de creditamento de CBS e IBS, porque ele pode fazer isso. E então é importante essa comunicação com o seu fornecedor para você avaliar o impacto na sua cadeia de fornecimento. E aí, voltando para a questão do crédito, eu concordo em gênero, número e pessoa aqui com o Murilo, que efetivamente é possível você manter o creditamento para aqueles que já apropriam crédito sobre o ativo fixo, né? Quem está no lucro real, com base nesse creditamento presumido, que prevê a legislação, e ao longo do período que você tem aí de depreciação. Para os novos ativos, pós-reforma, ali, comprados a partir de 2027, o creditamento é direto sobre o valor da aquisição calculado com relação ao tributo já destacado em nota, tá? Obrigada, Tati. Murilo, você responde mais uma, então, antes da gente passar para outro bloco? Claro, claro. Perguntaram, o Lucas Cardoso Galha, ele fez uma pergunta muito interessante, que é locadores na modalidade de FII, em que hoje não há tributação nem dos 3,65, né? Mas dependendo da característica desse fundo, passarão a ser contribuintes do IBS e CBS. Perfeito. Se ele hoje ele não recolhe nada, nem PiscoFins, me parece que ele realmente vai ter um aumento da carga tributária se ele não puder optar
por ser não contribuinte. Ou seja, o fundo que tem mais de 100 cotistas, que não tem nenhum cotista com participação relevante, ele pode optar por não recolher o IBS-CBS, desde que esses requisitos sejam atendidos. Mas se ele não puder, se ele tiver que recolher com os tributos, incorrer com os tributos, realmente ele vai ter um aumento de carga tributária e sim, vai fazer sentido ele fazer a opção por esse 365, né? Me parece que realmente será muito importante, nesse caso, parece que seja bem válido que ele o faça. O problema é que, assim, só terminando, o fundo nem sempre ele detém o shopping center sozinho, né? Ou às vezes o fundo detém o shopping center com outras sociedades. E só lembrar que essa opção é para todo mundo, não é para um sim, outro não. Então, isso pode ser pode dificultar a escolha, mas eu tenho que dizer que sim. Desculpa, Gisele. Imagina, imagina, a ideia é essa. Vou passar então aqui para outro bloco, que são operações, sistemas e obrigações acessórias. Vou começar aqui com a Tati. Regras para emissão de nota fiscal. Entrando agora na parte prática, a Receita Federal já disponibilizou as regras sobre emissão de notas fiscais pelos shopping centers? Tati, nos dá uma luz sobre as notas fiscais. Então, vamos pensar aqui, na verdade, por transação realizada, né? Quando a gente pensa no shopping center, a principal transação efetivamente é a alocação do imóvel, né, das lojas. Para a alocação das lojas, a gente já tem uma definição, que é a nota fiscal de serviço, com códigos específicos para alocação de imóveis. A gente criou-se um grupo dentro da NBS e, obviamente, com ciclistas específicos, para esse tipo de transação, para que não haja, por exemplo, a tributação pelo ISS. Então, a gente tem um grupo lá, 99, que é um grupo que abarca ali a alocação de bens móveis e imóveis, e dentro dele, subgrupos que dividem essas duas opções, né? Então, para os imóveis, efetivamente, a gente vai ter essa codificação que permite a emissão do documento fiscal através da nota fiscal de serviço, com a tributação adequada, mas que desconsidera a incidência do ISS, porque hoje ela não tem essa tributação. Isso é para 1º de janeiro de 2026? Não, isso não é para 1º de janeiro de 2026. Apesar da gente já ter a nota técnica que foi publicada em 19 de novembro, ela já traz ali consigo a ideia de que não vai ser cobrada imediatamente, mas que e logo mais haverá uma publicação das datas onde ela será requerida. Então, é importante ficar atento a essas datas, porque apesar de não ser para 1º de janeiro, pode ser para fevereiro, pode ser para março. Então, essa obrigatoriedade, ela vai acontecer logo mais. Então, é importante já considerar essa nota técnica, fazer as análises de sistema, entender as customizações que você possui, para que você possa abarcar essas regras dentro dos seus sistemas. Isso com relação à alocação. No que tange às outras operações, onde a gente tem notas técnicas de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, para essas transações que já aconteciam com alguma regularidade e que a gente já tem a nota técnica predefinida, onde a gente já fazia emissão com relação a isso, é importante que a gente faça as adaptações para 1º de janeiro de 2026. Eu vi que tem uma pergunta aqui com relação a quem não é contribuinte, que é o caso das associações e do condomínio edilício. Essa requisição também não é para 1º de janeiro de 2026. Isso uma data vai ser publicada posteriormente para que essas entidades façam a adesão a ser contribuinte, façam administrativamente, façam essa requisição, e aí sim passam a ter a obrigatoriedade de emissão dos documentos fiscais, tá? Mas isso ainda a gente não tem a regulamentação, como vocês já ouviram aqui diversas vezes, e como a gente ainda não tem a regulamentação desse processo administrativo para a opção de ser contribuinte, né, para fazer esse processo de mudança, a gente ainda também não tem a obrigatoriedade aos documentos fiscais. Perfeito. Murilo, alguma complementação? Não vou ter essa audácia de interferir no que a Tatiana falou, mas estou totalmente de acordo com o que foi falado. Obrigada. Tenho aqui uma, assim, é para colocar fogo aqui no debate. Eu falo, não estava no guarda-chuva da Brás, que é a questão estacionamentos, porque a Brás é especificamente dos shoppings, né? A gente tem aí outra entidade, outra associação que cuidou da reforma para os estacionamentos. Mas quero perguntar, deixar aqui no nosso webinar, falar um pouquinho dos estacionamentos. Como fica no caso dos estacionamentos? Quais as obrigações acessórias que eles passam a ter, Tati? Bom, para os estacionamentos, a tributação é regular, a gente não tem qualquer tratamento diferenciado ou regime específico para essa transação.
Então, a gente tem uma tributação com a alíquota cheia, né, com a alíquota de referência, e a regulamentação é a nota fiscal de serviço, como já é hoje, na verdade, né? Quem faz a operação do estacionamento, ela já emite uma nota com o serviço de estacionamento. A gente verifica que já tem uma codificação dentro da lista da NBS, a gente verifica que já tem uma codificação para o Ciclesse Trib. Então, essa operação, ela já está clara e definida, e é através da nota fiscal de serviço. O que pode acontecer aqui é, a depender de como o shopping trata essa operação, ele faz a operação do estacionamento ou ele contrata um terceiro e loca o espaço. Então, essas análises de como a transação ela acontece é que precisam ser avaliadas. Porque se não for ela a operadora do estacionamento, ela terceiriza esse processo com uma outra empresa, Estapar ou qualquer outra atividade, isso faz sentido a análise porque, na verdade, a sua atividade não é de estacionamento, mas sim você cede o uso daquele lugar, né? É a locação do espaço. Então, precisa ser entendido aí qual é o processo adotado, mas para fins de estacionamento, a tributação é cheia e precisa acontecer através da nota fiscal de serviço. E a obrigatoriedade é 1º de janeiro de 2026. Eu ia entrar agora justamente nesse ponto. Adaptações sistêmicas. Considerando que estamos em 15 de dezembro, que adaptações sistêmicas os shoppings precisam ter e fazer desde já o que realmente precisa estar pronto antes de janeiro? Eu diria que bem profundas, Gi, porque, assim, considerando a atividade de shopping center, hoje a gente não tem nenhum controle de entradas, tem o controle de entradas, mas não do ponto de vista tributário, porque normalmente o tributo que existe hoje, ele entra na precificação, ele é um tributo por dentro, então eu só vislumbro ali o valor total da operação. Então, é importante a gente começar a avaliar o processo como um todo do sistema. A gente precisa entender como é que está o meu cadastro, se eu tenho um cadastro de fornecedores, se eu tenho um cadastro de produtos, se eu tenho um cadastro de serviços, se esse cadastro precisa de algum tipo de enriquecimento de dados, se ele precisa passar por algum tipo de construção ou de reconstrução do ponto de vista de saneamento. Então, eu preciso passar desde o momento da construção do meu cadastro, para ali conseguir receber toda a documentação e fazer um controle efetivo daquilo que eu estou adquirindo, entendendo a tributação, entendendo o resíduo tributário, entendendo quem é o meu fornecedor e se estrategicamente faz sentido eu adquirir daquele cara, seja ele do simples, seja ele lucro real ou lucro presumido. Então, essa análise começa pelo cadastro, começa pelos dados que eu possuo das partes, né, dos participantes desse processo. Passando disso, a gente olha muito para o sistema do ponto de vista de nota fiscal. A gente precisa, e aí eu acho que está claro para todo mundo, a gente tem uma série de documentos fiscais sendo publicados, notas técnicas, que vão ser requeridos para cada tipo de atividade que seja realizada. Então, eu tenho emissão de nota fiscal eletrônica, eu tenho emissão de nota fiscal de serviço para aquilo, por exemplo, que é intermediação e administração, gestão dos shoppings, eu tenho nota fiscal de serviço para aquilo que é locação, eu tenho o CTE para aquilo que é aquisição, por exemplo, dos transportes, né, do frete que eu, porventura, adquira. Então, eu preciso olhar para o meu sistema do ponto de vista de entradas e preciso olhar para o meu sistema também do ponto de vista de saídas. Isso tudo é para janeiro de 26. Talvez as entradas a gente tenha um tempo mais alargado, porque eu não preciso, isso não vai impactar efetivamente no recolhimento do meu tributo, caso eu cumpra as obrigações acessórias. Então, eu não tenho uma obrigatoriedade de controlar isso efetivamente, de ter um reflexo imediato no contábil, e assim vai sucessivamente. Mas para saídas, eu já preciso ali ter analisado minimamente quais são as transações que eu realizo e quais delas requerem obrigações acessórias que precisam ser emitidas em 1º de janeiro de 2026. Ou seja, daqui 15 dias, né, Tati? Exato, exato. E aí, Gia, a gente pode dizer que para sistemas, toda e qualquer mudança vai resvalar no sistema, né? A gente tem uma visão aqui de que techs e sistemas são áreas que precisam estar no processo até 2033. A gente vai sofrer alteração de alíquota, a gente vai sofrer incremento de IBS, redução do ICMS e do ISS, e por mais que esses dois tributos não façam parte da cadeia principal aqui dos shopping centers, ela faz da cadeia de aquisição. Então, eu vou precisar extrair esses resíduos para entender como é que fica a minha nova tributação. Então, é uma análise que é ampla, por isso que eu falei que isso não é uma revolução só de tax, é uma revolução de negócio. Eu preciso ter essa visão ampla da minha cadeia como um todo.
Aproveitando ainda você nessa fala de adaptação sistêmica, como ficará a formação prática dos documentos fiscais, considerando a coexistência de diferentes naturezas de receita, que é o caso de shopping, locação, fundo de promoção, condomínio, serviço, estacionamento e outras? Então, essa é uma análise até, posso dizer que estratégica, porque primeiro eu preciso entender como é que esse faturamento vai acontecer, né? Eu preciso entender que dentro da minha formação de entidades, condomínio civil, condomínio edilício e associação, eu tenho 3 entidades distintas. Então, todas elas vão ter que emitir documento fiscal individualmente para receber a parcela que lhe cabe. Então, eu já tenho aí uma mudança significativa. Como bem o Murilo mencionou, já tem uma discussão ali com a FEBRABAN, entendendo como é que fica o faturamento, a emissão do boleto com relação à emissão dessas faturas. Mas isso é uma discussão entre Receita Federal, FEBRABAN, para entender se há possibilidade de consolidação dos valores dentro de um único boleto para esse processo. Isso pensando em condomínio civil, condomínio edilício e associação. No que tange a estacionamento, eu tenho que ter uma nota de serviço de estacionamento, se é esse o serviço que eu presto. E vocês vão observar que a nota fiscal de serviço, ela só pode ser emitida com um item. Então, para cada item de serviço que eu prestar, eu tenho que emitir uma nota fiscal de serviço. Então, eu não consigo consolidar diversos itens. Hoje, talvez isso seja um pouco mais possível, porque eu tenho uma consolidação clara ali pela Lei Complementar 116 em diversos itens, né? Eu tenho o 21, eu não vou me atrever aqui a falar, porque eu não vou ter memória para isso. Mas, enfim, 1702, ele abarca vários serviços dentro de um item só. Isso não acontece quando a gente fala de NBS. Ela subdividiu diversos itens em 20, em 25 itens. Então, para cada item desse, caso eu preste um serviço individualizado, em tese eu deveria emitir uma nota. Então, esse processo de receitas coexistindo, eu vou ter que avaliar uma a uma para entender qual é o documento fiscal que eu vou ter que emitir para cada uma delas, e aí sim fazer individualmente para cada tipo de receita. Tá? A gente ainda, Gi, não tem uma codificação específica, por exemplo, para associação. Porque que tipo de receita é essa, né? É propaganda? Não é. Então, eu preciso, claramente para mim, na NBS, eu não tenho um item que traga essa receita oferida pela associação. Então, é uma análise que ainda carece de, talvez, de uma regulamentação. A gente precisa entender em que item isso vai ser enquadrado efetivamente e que tipo de ciclesse vai ter que ser utilizado para isso, considerando, inclusive, que, em tese, é uma receita completamente tributada pela alíquota de referência. Perfeito. E falando um pouquinho de compras, contratações e impacto no custo. Nas aquisições e contratações, que tipo de análise ajuda a minimizar impactos de custo com IBS e CBS? Eu acho que eu falei um pouco disso durante todo o webinar, né? Mas focando especificamente sobre essa questão da composição do custo, é importante olhar para a nossa cadeia de fornecimento, né? É importante olhar individualmente para cada fornecedor. Se ele me fornece um equipamento, certamente eu tenho ICMS, IPI dentro daquela nota. Aquela formação de preço considerou uma tributação específica. E isso é um resíduo tributário que eu preciso considerar quando eu estiver comparando isso com o meu novo sistema tributário. Eu preciso tirar isso da base tributável para entender qual é o preço líquido que esse fornecedor faz comigo. E aí ter argumentação suficiente para negociar isso com o meu fornecedor. Entendam, essa reforma é para todo mundo. Todo mundo vai fazer esse tipo de análise para entender a sua composição de custo. Assim como a gente pretende fazer isso com os nossos fornecedores, olhando os resíduos tributáveis, os resíduos tributários e a nova tributação recuperável, que seria o IBS e a CBS, o meu lojista também vai fazer esse mesmo tipo de análise, entendendo como é que a operação do shopping se dá, que tipo de tributação ele vai ter, qual é que ele tem que tirar, e aí discutir a minha precificação. É uma análise que a cadeia vai fazer. Então, olhar para o seu fornecedor individualmente, avaliando, por exemplo, os prestadores de serviço. Hoje a gente tem uma tributação basicamente de 14,25, né? 9,25 de PIS e COFINS e mais 5% ali de ISS, considerando a alíquota cheia. Eu vou passar a ter uma tributação incidente de 26,5%, mas que é completamente recuperável. Pensando nessa tributação de 14,25, eu já tenho um resíduo tributário ali de pelo menos 5%, que é o ISS, que é um tributo cumulativo e eu não recupero em momento algum. Então, essa análise comparativa precisa ser feita.
como o Murilo mencionou, eu gosto muito de números, eu gosto muito dessa parte de modelagem, de entender esse processo. E eu entendo que essa comparação ela é fundamental para a gente poder tomar decisões estratégicas. Não é uma questão tributária, é uma questão realmente econômica. É estratégico para a companhia entender como é que fica o meu custo, para entender também a minha formação de preço, quando eu falo do lojista. Realmente, Só foi o que você gostaria disse de. ali no começo. Perdão, Murilo. Não, eu só gostaria de acrescentar a complexidade disso, né? Porque, vejam, não existe nenhuma regra sobre como a formação de preços tem que acontecer. Não tem nenhuma regra que fale que o contribuinte tem que repassar o valor do IBS-CBS no contrato, qualquer um, de fornecimento de bens e serviços. Ao mesmo tempo, também não fala um que não pode repassar, tá? Digo mais, é muito pelo contrário. Tem um artigo que diz que, na lei complementar 214, ela determina que os contratos que são celebrados com o poder público vão passar por uma análise de equilíbrio econômico contratual, para ver quanto que o valor do repasse do tributo reduz a equação de lucro ou aumenta a lucratividade do concessionário. Em relação a contratos privados, está muito claro, isso vai ser regido pela autonomia privada, ou seja, cada um se organiza como quiser. E aí a gente está, ao mesmo tempo, com os nossos fornecedores, a gente vai lutar para eles reduzirem o valor do imposto, já que eles vão ter menos tributos, então, e vão ter menos. E a gente, no lado de fornecedor, vai lutar para não, vou repassar tudo e você que se vire. Então, essa. E assim, não somos nós, os setores de shopping center, que somos assim. Todos os setores estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estão comprimindo os fornecedores e na hora de serem fornecedores. Então, isso vai ser muito litigioso. É esse ponto que eu chamo a atenção da reforma. E tem que fazer. Tem que fazer. Vocês têm muitos fornecedores que trabalham com valores altos, tem que fazer essa análise, como eu falou. E vocês também vão ter que negociar com seus lojistas. E, enfim, acho que isso faz parte. Perfeito, Murilo. Isso realmente é fundamental. Essa análise do ponto de vista do contencioso, ela é inerente a esse processo. E é importante vocês entenderem que todas as empresas vão passar por esse tipo de reprecificação. É um processo global, é nacional, na verdade. Isso vai acontecer para todo mundo, porque todo mundo vai precisar analisar a sua cadeia de fornecimento e a sua precificação. E isso, quando impactar lá o consumidor final, certamente vai impactar também no comportamento de consumo, o que vai voltar para a cadeia, porque se eu impacto no meu comportamento de consumo e o meu consumidor deixa de comprar alguma coisa, certamente quem o vende vai analisar, poxa, então preciso voltar para ver se a minha precificação foi realmente adequada ou se eu tenho mais algum lugar aqui onde eu possa fazer um ganho e me tornar mais atrativo do ponto de vista do consumidor final. Então, é importante ter esse olhar completo, né, amplo da cadeia. Perfeito. Acho que vale registrar aqui, falar um pouquinho do regime caixa para locação, né? A locação passa a ser tributada pelo regime caixa. Na prática, como isso vai funcionar? E a emissão da nota fiscal por si só gera obrigação de recolher? Essa questão da emissão da nota versus o fato gerador, que seria ali o pagamento efetivo, ela é um pouco contraditória, né? Porque eu não tenho primeiro um lançamento do tributo. Deveria haver um lançamento do tributo para depois haver ali efetivamente o fato gerador ser prévio ao pagamento efetivo. Mas, enfim, a ideia aqui é que efetivamente a nota fiscal ela vai gerar uma obrigação junto à Receita. Pode ser que ela não gere uma obrigação fiscal efetiva do ponto de vista jurídico, e aí eu vou pedir até o Murilo para falar um pouco mais sobre isso. Mas, do ponto de vista da Receita, quando eu emito a nota, ele já vai registrar que há uma obrigação daquele contribuinte em recolher um determinado tributo. Então, isso pode ser devido naquele momento, não é devido no momento da nota, e sim do pagamento, mas ele já vai saber qual é a totalidade do tributo sobre aquela operação. Então, por mais que não haja ali um valor devido, isso vai se tornar apenas no momento do pagamento efetivo, eu já tenho ali visibilidade como governo, como União e como estados e municípios, daquilo que é devido sobre a transação. Então, pode ser que efetivamente não seja uma obrigação fiscal, porque o fato gerador efetivamente é o pagamento, mas ainda assim já dá visibilidade ao fisco de que aquela transação aconteceu e de que um tributo será cobrado. A gente pode avaliar, por exemplo, do ponto de vista contábil, porque eu já vou ter uma obrigação constituída. Então, eu vou ter que registrar isso ou não? É uma análise que precisa ser feita, apesar da gente ainda não ter regulamentação do ponto de vista contábil frente ao IBRACON, à CVM.
Mas esses impactos, certamente, em 2026, vão ser discutidos para fins de registro contábil. Murilo, quer complementar a Tati? Com muito prazer. É assim, sobre o ponto estritamente legal e não operacional, porque, claro que não existe operacional, não existe legal sem operacional, mas, sob o ponto de vista Isso. legal, eu tenho muita tranquilidade em dizer que é regime de caixa. Não tem nenhuma possibilidade da pessoa ser tributada antes disso, de acordo com a lei. Mas, de fato, como a Tatiana muito bem colocou, não tem uma regra. E é claro que a pessoa que contabilmente está no regime de competência já vai ter que registrar isso contabilmente. Então você vai ter uma simetria entre o contábil e o fiscal. E como é que isso vai ser regulamentado? Realmente é um exercício de futurologia nesse momento é muito difícil antever. Mas eu diria que, assim, é claro que eu, na posição de advogado, eu falo, ó, vai ser no momento do pagamento. Vocês que se virem para registrar, eu posso, é caixa. Eu diria isso. É claro que eu estou sendo irônico, porque não é bem assim. Mas eu acho que a gente pode ir pelo texto da lei, e se tiver alguma coisa em contrário, cabe a nós, de novo, nos reunirmos e irmos debater esse ponto, porque, assim, em todas as conversas que a gente teve lá na própria CERT, a gente falou, não, fiquem tranquilos, isso aqui é caixa. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu estava olhando aqui, o webinar está passando super rápido. A gente já está aqui, avançamos 11h10 já. E a minha ideia é que eu fui tentando pegar algumas perguntas, a gente está tentando responder. E acho que vale a pena algumas perguntinhas aqui que se repetiram muito. Eu recebi a seguinte dúvida: emissão de nota fiscal de janeiro de 26 versus competência de dezembro de 25. A emissão da nota fiscal começa em janeiro de 26, mesmo quando o aluguel se refere à competência de dezembro de 25. Na prática, como isso funciona? Na verdade, a nota de aluguel, ela não é devida em 1º de janeiro de 26, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade ainda. A data para isso se tornar obrigatório vai ser definida em 2026. Então, eu acredito não vai existir essa incongruência entre competência de dezembro e janeiro, justamente porque ela não tem essa obrigatoriedade já para 1º de janeiro de 26. Apesar dela já ter sido, a nota técnica já existir, o fisco deu um prazo maior justamente porque ela foi publicada recentemente. Então, seria um prazo muito curto para fazer todas as implementações necessárias. Mas assim que a nota técnica, né, ou nova regulamentação sair, dando os prazos de obrigatoriedade, aí sim a gente precisa considerar os períodos de tributação, tá? Totalmente de acordo. Eu só acrescentaria, ainda que assim não fosse, ainda que a gente tivesse uma tributação, que vamos supor que a regra valesse a partir de 1º de janeiro. Vanessa. Pelo princípio da irretroatividade da lei, me parece que as obrigações de 2025 não poderiam ser contempladas por essa nova lei. Então, ainda que a empresa esteja no regime de caixa, ainda que seja relativo a 2025, se a nota foi emitida em 2026, enfim, o pagamento tem que ocorrer em 2026, ou eu entendo que tem que recolher, ou 2027, quando tiver o período de transição, a gente vai ter que recolher com base no tributo antigo. Tem muito bons argumentos e eu acho que dá para defender. Perfeito. Eu tenho mais uma aqui que se repetiu muito aqui. Emissão de NF, de nota fiscal pelo condomínio. Quando toda operação é feita via condomínio, haverá necessidade de emitir nota fiscal dos encargos condominiais? Se ele optar por ser contribuinte do tributo, sim. Toda a transação que o condomínio realizar, ele vai ter que realizar através de documento fiscal. Perfeito, Tati. E agora uma dúvida também recorrente: aluguel percentual. E sobre o aluguel percentual, que é bem típico para os contratos de locação em shopping center, há incidência de IBS e CBS? Com certeza. Não deixa de ser aluguel, né? A gente tem ainda a tributação. É uma receita de aluguel, só que a forma de cobrança é diferente. Eu não cobro com valor fixo, eu cobro através de um percentual sobre o faturamento, ou com o mínimo possível, né? Enfim,
mas a ideia é que a receita oferida com a prestação de serviço de aluguel, vou chamar de prestação de serviço agora, né, já que a gente está utilizando o documento fiscal de serviço, que a prestação de serviço de aluguel seja tributada independente da forma de apuração desse aluguel. Justamente, e como nem toda, mas às vezes as más notícias são acompanhadas por boas notícias, pelo menos está contemplada pela redução de 70%, né? Por ser aluguel, é 70%, então menos mal. E foi uma excelente vitória do setor, né? A redução de 70% foi sensacional. Sem dúvida. A gente falou muito disso, né, Murilo? Comparado aqui ao setor de foi Alimentos, não, desculpa, serviços, serviços médicos, né? educação e certos serviços médicos, 60%. Então, realmente. Foi um golaço aí que o setor se debruçou aí desde 2019 e a gente conseguiu esse regime especial. Tati, Murilo, eu encaminhei algumas perguntas ali, vê se ainda faz sentido. Eu sei que o nosso tempo está assim curto. Agradeço muito a todo mundo que contribuiu. Nem todas as perguntas serão respondidas aqui ao vivo, mas a gente vai tentar fazer uma curadoria aqui dessas perguntas e trocar com a Tati e com o Murilo para ver se a gente consegue fazer um apanhado aí de perguntas e respostas para compartilhar com esse grupo que participou do nosso webinar. Tati, Murilo, considerações finais ou respostas às perguntas? Acho que a gente podia, vou sugerir, claro, que a gente tente responder algumas, né? Que a gente, talvez a gente possa endereçar alguns pontos, e tem alguns e realmente que tem alguns que são muito interessantes, e eu gostaria de. Acho que as perguntas são mais interessantes que minhas considerações finais que eu faria. A primeira, os condomínios edilícios terão que tributar os rateios de despesa também, do Ivan Moura? É uma pergunta fantástica, rateio de despesa. A legislação do IBS-CBS não prevê nenhuma exceção para qualquer cobrança que seja efetuada pelas empresas, ainda que tenha lucro ou não tenha lucro. Eu entendo que, com base nisso, o mais seguro é cobrar IBS-CBS sobre rateio de despesa. Eu acho que teria que recolher. E outra coisa, seria totalmente neutro, né? Porque se eu sou uma empresa e emito uma nota fiscal de serviço para outra empresa do meu grupo e eu recolho IBS-CBS, essa empresa que paga, ela se acredita. Então, o efeito talvez tenha um problema de caixa, mas o efeito financeiro no final é zero, porque ele pode se acreditar e se ele não tiver débitos, ele pode pedir restituição em 45 dias. Então, me parece que seria. A legislação não pretende deixar nada de fora. Mas é claro que a gente tem todo a tese que a gente usa, que rateio de despesa não é serviço, é uma forma das empresas ratearem despesas em comum, poderia ser utilizada, mas, obviamente, me parece que seria questionado e teria que ser apresentada uma defesa para tentar excluir isso. Mas eu não acho que não deixaria de tese. Tati, quer escolher uma? Eu vi que muita gente perguntou sobre a CIB, né? Sobre a necessidade de inclusão do número da CIB dentro dos documentos fiscais. A previsão é de que sim, que toda nota fiscal que esteja relacionada à operação com imóveis considere a CIB. Mas a gente ainda não tem uma regulamentação clara sobre ela, né? Aparentemente, a gente tem ali uma instrução normativa que trata sobre o compartilhamento de dados entre cartórios, notoriais e alguns outros empresas de sistema para fazer essa análise do ponto de vista e a criação da CIB. Então, nada o contribuinte tem a fazer nesse momento, até que você tenha o código. Mas a ideia é de que todas as operações que consideram bens imóveis tenham essa codificação, porque é ela que vai identificar cada imóvel individualizado. Tem uma questão também que está sendo bem recorrente, acho que a gente podia tentar, essa é bem desafiadora, Tati, que diz Uhum, respeito ao split payment, né? Muitas pessoas estão perfeito. perguntando como é que vai ficar o split payment, e várias perguntas derivadas do tema split payment. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão e o que eu entendo como é que vai ser, porque até agora não tem uma legislação muito concreta. Mas, assim, o split payment, eu começaria dizendo que é uma preocupação de médio para longo prazo. O Bacen também, que está cuidando disso com as instituições financeiras dos meios de pagamento, estão começando a estudar como é que vai ser o sistema. Está muito longe de ter um consenso, está muito longe de ter
uma solução. Então, assim, eu diria que split payment é um problema para 2028, 2029. Eu acho que, é claro, não podemos deixar nada de fora, mas eu diria que o cumprimento das obrigações acessórias que vão vir agora, talvez é a questão mais concreta e mais regulamentada. Mas o split payment nada mais é do que uma retenção. É o seguinte: quando vai ocorrer o pagamento pelo locatário para o shopping center, vamos supor que esse pagamento seja Pix. Quando você faz o Pix, o banco, a instituição financeira, vai reter os 20, vamos pensar no que é locação. Então, vai reter os 8,4 de BS-CBS, isso não vai passar pela sua conta e vai te pagar o valor do aluguel. Aí, quando desse valor do IBS-CBS que ele reteu, não é você que vai ter que recolher. Você não vai ter que ir lá emitir uma guia de recolhimento para recolher o IBS. O próprio instituição financeira vai reter esse valor para você. No período de 48 horas, essa instituição financeira vai falar: pô, que ele tem de crédito? Vamos supor que desse 8,4 de crédito, 4 é crédito de aquisição de CAPEX que vocês tiveram. Ah, então ele já pagou 4 de CAPEX, ele já tem crédito de 4. Então eu vou devolver 4 para ele em dinheiro e os outros 4 vão para os cofres públicos. Está feito o recolhimento. Então é uma forma de recolhimento automático, que no regime de competência eu acho que facilita muito. Porque quem está. Desculpa, no regime de caixa facilita muito. Quem está no regime de competência, estacionamento, por exemplo, que não está no regime, aí vai ser complicado, porque às vezes você emitiu a nota fiscal, não recolheu e já pode ter a retenção. Então, mas para o regime de caixa, o sistema me parece relativamente simples. Então, você pode optar por dois split payments. O normal, que é esse que eu falei, e o simplificado, que parte do princípio que 60% dos seus custos são crédito e ele te retorna os valores na hora e no final do mês ele faz uma apuração. Mas assim, meramente é um mecanismo de retenção. A ideia do split payment é acabar com a inadimplência, né? Nas operações que não se emite nota fiscal, nas operações que são feitas à margem do mercado legal, a ideia é que haja esse split payment e com isso se evite a falta de recolhimento dos tributos. Mas não me parece que será uma questão tão complexa para o setor. A única coisa que eu recomendaria é do ponto de vista de controle. Você avaliar efetivamente as notas fiscais emitidas e os valores recebidos, porque normalmente você pode receber ele ou líquido ou bruto. Então, esse recebimento vai impactar efetivamente os seus cofres, na verdade. Então, essa análise é muito do ponto de vista de fluxo de caixa. Como é que fica essa análise? Porque a gente já vai ter um impacto do ponto de vista do crédito. Quando a gente fala em crédito, eu só posso tomar o crédito quando esse tributo for pago. Então, eu já posso ter um impacto aqui nessa entrada com relação a fluxo de caixa. E aí, quando a gente falar das saídas, se efetivamente, por exemplo, houver um parcelamento, ou se todos os pagamentos forem feitos à vista, a gente precisa entender qual é o valor que eu vou receber, se eu já vou receber líquido, se eu vou receber bruto, de que forma isso pode impactar a minha apuração, ou efetivamente impactar o meu fluxo de caixa. Mas esse tributo, necessariamente, ele não é seu. Então, como ele não é seu, ele não deveria ser considerado nas análises financeiras da companhia. Então, mas do ponto de vista de controle, eu acho que precisa ter aí um gancho para avaliar efetivamente os recebimentos, contas a receber, só para fins de análise desses impactos do split payment, tá? Mas ele só vai começar em 2027, como bem disse o Murilo, com operações B2B. Então, ele foi um pouco mais restrito, apesar de querer o governo querer trazer o split payment para todas as operações. Mas é importante fazer essa análise do ponto de vista de controle e conciliação das contas, principalmente quando a gente fala de contas a receber. Exatamente. E fazendo talvez uma ligação com a pergunta anterior, o split payment pode tornar muitas operações tributáveis e tributadas, independentemente da gente querer. Um rateio de despesa, talvez a gente não tenha nem opção de não recolher, porque vai ser feito pelo meio do split payment. Então, se a empresa acha que não deverá ser tributado, talvez ela tenha que entrar em juízo para pedir para não recolher na medida que é um rateio. Então, essa questão também pode complicar um pouco na medida em que não vai ter opção de não recolher, né? Assim, é importante avaliar os custos desse processo, né? A gente tem aqui
a possibilidade de creditamento amplo, né? E é um pouco do que o Murilo falou, existe um net nesse processo. Por mais que o rateio ou que o reembolso seja tributado, eu também tenho recuperação do outro ponto de vista, né, do outro lado. Então, efetivamente, eu não tenho um efeito de custo tributário sobre essas transações. Então, é importante avaliar se vale a pena assumir determinado risco, ou se efetivamente adotar a apuração como ela é, faria mais sentido, por mais que haja algum tipo de impacto do ponto de vista financeiro. Exatamente. Tem mais alguma pergunta que você tenha vislumbrado aí, Murilo? Eu acho que da minha parte, eu acho que é isso. Não sei se da sua parte, Tati. Não, eu também acho que a gente passou por boa parte aqui do que tinha, pelo menos de maneira ampla, né? Exatamente. Tem uma última aqui. Se o contrato é por custo total de operação, como vai ser a tributação? Acho que a gente pode fazer essa para fechar. A Tá bom, tributação vai ser integralmente sobre o valor pago. Pelo regime de caixa fica mais simples. Isso é considerado um serviço, como a Tati falou de forma muito clara, para FIDBS e CBS. Certo, Tati? perfeito. É isso aí. Tributação é total. O CTO tem muitos casos que utilizo quando tem as lojas, geralmente lojas âncoras, você acaba fazendo um aluguel, fundo e condomínio, muitas vezes faz um pacotão. Então, como que a gente vai abrir isso, né, quando dá tributação? Essa É. é uma grande pergunta mesmo. Eu acho que a gente tem dois desafios aqui, né? Primeiro, como é que a gente vai consolidar isso se a gente tem entes prestadores diferentes? Explico. Você tem um, é o locador, é o shopping center. Você tem outro, é o condomínio. Você tem vários entes cobrando. A gente vai ter que unificar em um boleto só. Eu acho que na nota unificadora a gente vai tornar isso possível. E segundo, a gente vai ter tributações distintas, né? Porque a locação vai ser 70%, os outros são serviço de administração de imóvel 50 e os outros são 100. Então, a tributação vai ficar completamente diferenciada. Espero que haja possibilidade de unificação da nota em um boleto só, onde se paga apenas uma vez com todos os tributos incidentes, mas vai haver uma diferenciação em relação a cada um. Não, não, não Perfeito. acho que seja tributado, ou seja, de forma integral, tudo seja 28%. Não. Locação, Não, dentro do CTO, exato. a parcela da locação vai ter um CTO. Estou vendo aqui que alguém falou que não é justo o CTO ser tributado de forma integral. Não vai. Cada componente vai ter sua tributação específica, é claro. Mas vai ter que ser feito de forma unificada. Perfeito. Tati, Murilo, antes então de eu fazer o encerramento, o fechamento, deixo aí um minutinho para cada um de considerações finais, alertas, red flags. Por favor, Tati. Gi, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de falar com um público tão interativo. Foi muito enriquecedor, assim, a troca. Ouvir o Murilo falando foi realmente muito bacana. Meu heads up aqui é com relação ao processo. Avaliar com clareza todas as partes envolvidas, todos os impactos, mas isso precisa ser feito de maneira individualizada, porque cada um tem um contexto diferenciado. Então, é necessário você ter um olhar muito específico, muito particular sobre cada operação e avaliar todos os participantes dessa cadeia. Então, minha sugestão é fazer muitas análises do ponto de vista estratégico, de participantes desse processo, para a gente poder ter uma clareza dos impactos no negócio frente às mudanças que a reforma está propondo. Obrigada, Tati. Murilo, Bom, primeiro, Tati, muito obrigado também. Aprendi muito com você e aí queria te solicitar e com isso dizer, dar para o meu fechamento que não será a última, né? Imagino que tenhamos outras webinars a respeito do assunto, porque ele está longe de ser regulamentado. Eu acho que a gente já tem as leis de incidência, mas a regulamentação, a gente sabe, quando a gente fala de PIS/COFINS, todos os outros tributos, quando vier a regulamentação, a gente tem que olhar várias questões e legalidades e adequar e questionamentos. Então, eu tenho certeza que não será a última e teremos muita oportunidade de conversar aí. E, Gi, te agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança. Estamos na luta aí, vai fazer 5 anos e espero que a gente permaneça lutando até conseguir atender todos os interesses do setor. perfeito, gente, excelente.
Bom, Murilo, a gente tem até 2030 aí na transição ainda, a gente tem uma longa jornada. Olha só, muito obrigado. Quero agradecer muito ao Murilo e à Tatiana pela generosidade e clareza nas explicações. Eu sempre estou aprendendo e é um setor instigante. As perguntas que vêm aqui no chat, quero deixar claro que a gente vai tentar responder e sim compartilharemos todas as respostas a todos, não só direcionaremos a pessoa que mandou, porque eu acho que é muito enriquecedor. Então, seguiremos atualizando o setor conforme avancem as regulamentações que está prestes a sair. E muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gi. Obrigada.